melhorar o planejamento dos seus implantes? Então, esse vídeo nós vamos te ensinar como que a tomografia computadorizada ela pode ajudar no seu planejamento. Meu nome é Marina Bicalho. Meu nome é Carolina Drummond, nós somos cirurgiãs, dentistas, especialistas e mestres na área de radiologia odontológica e imaginologia e queremos ajudar você a interpretar melhor o exame de tomografia computadorizada. Então, se você quer saber como identificar as estruturas anatômicas e ter mais segurança em seus planejamentos, essa série de vídeos é para você. Antes de começar a falar de tomografia computadorizada, gostaria de lembrar que para realizar uma interpretação tomográfica correta, é necessário o conhecimento anatômico da região a ser analisada. Além disso, temos que saber as variações anatômicas e eventuais patologias que podem acometer a região onde se planeja colocar o implante dentário. Como a tomografia computadorizada consegue analisar a região em planos diferentes, nós temos uma análise mais precisa da região quando comparado com a radiografia panorâmica, que é um exame bidimensional apresentando algumas limitações quando o assunto é o planejamento do implante dentário. Nesse exame, a gente não consegue analisar a espessura óssea ou inclinação do rebordo alveolar, que são informações cruciais para o sucesso da cirurgia do implante. Então, o porquê é importante utilizar a tomografia computadorizada no planejamento dos seus implantes? Voltando um pouquinho no tempo, Branemark observou que uma câmera óptica de titânio implantada em tecido ósseo de animais era de difícil remoção, o que mostrou a possibilidade de uma osteointegração. Desde então, ele começou a pesquisar bastante na área, levando a confecção da primeira prótese dentária baseada na osteointegração. Isso foi em 1965. Desde então, a área da implantodontia vem crescendo e progredindo a cada dia mais. A taxa de sucesso do tratamento é diretamente proporcional ao plano de tratamento do paciente, que varia de caso para caso. Inclusive, o plano de tratamento na implantodontia ela é bastante extensa, incluindo uma anamnese detalhada, um exame clínico criterioso e a queixa principal do paciente. Além disso, é importantíssimo uma análise minuciosa da região, que deve ser realizada avaliando a qualidade óssea, como, por exemplo, se a cortical óssea é mais fina ou mais espessa, se a trabeculação óssea é mais densa, moderada ou difusa, a quantidade óssea que tem naquela região, se ela está se o remanescente ósseo está muito reabsorvido ou não, a espessura óssea da região, como que ela está, se está muito atrófica ou não. E tudo isso quem que dá? A tomografia computadorizada. Outras informações importantes para o implantodontista é qual o sentido da força que será aplicada sobre o implante e qual a posição ideal do implante no rebordo alveolar. Além disso, conseguimos analisar estruturas anatômicas nobres próximas à região, verificando e analisando o risco de atingi-las ou ainda de como desviar delas no momento da cirurgia. Alguns exemplos anatômicos que a gente consegue ver na região maxilar seriam, por exemplo, os seios maxilares, região das fossas nasais, do forame incisivo e depressões anatômicas como a fosseta mitiforme. Na mandíbula, a gente tem o canal mandibular, forame mentual e fóvea submandibular. Caso o paciente tenha alguma alteração ou patologia óssea, rebordos alveolares pouco densos ou reabsorvidos, muitas vezes pode ser necessário tratamentos na região antes de realizar o implante, o que será muito bem direcionado após o exame de tomografia computadorizada. Um lembrete bem importante é que, após esse tratamento, deve ser realizado um novo exame tomográfico para verificar se esse tratamento prévio deu certo, teve sucesso, e você poderá, assim, realizar o seu implante dentário na região. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns casos de como fazer um bom planejamento de implante utilizando a tomografia computadorizada. Então, aqui nesse exame, relembrando, nós temos o corte axial, o corte sagital e o corte coronal. E aqui no corte coronal, a gente já consegue identificar onde a gente tem uma estrutura metálica, um implante, provocando uma descontinuidade da tábua óssea lingual. Observe na região do lado esquerdo que nós temos uma concavidade nessa região, é a região da fossa submandibular. Então, essa região aqui tem alguns pacientes que eles apresentam uma concavidade mais acentuada. Então, para o
implantodontista, a tomografia é super válida para avaliação nessa região, justamente para não acontecer como nesses casos, que o implante está inclinado e provocando uma descontinuidade da tábua óssea lingual. Nessa mesma região, a gente consegue avaliar o corte sagital, consegue observar essa descontinuidade no terço apical do implante, e no corte axial, eu também consigo avaliar que esse implante, na extremidade apical dele, ele consegue ter uma descontinuidade da tábua óssea lingual. Então, nos três cortes, no corte axial, no corte sagital e no corte coronal, eu consigo ter essa visão da fossa submandibular e desse implante deslocado para a região lingual. Nesse outro exame, a gente já tem um caso mais complexo, né? Nós temos dois implantes que acabam comprometendo as estruturas anatômicas adjacentes. Então, vamos avaliar esse implante na região do dente 22. Olha no corte sagital como a gente consegue visualizar que esse implante está direcionado para a região de tecido mole. Então, ele está localizado por vestibular em relação à tábua óssea vestibular. O implante ele deveria estar inclinado, né, na região aqui da tábua do rebordo alveolar, e ele está na região de tecido mole. Uma outra região que também tem um comprometimento é a região posterior do lado esquerdo da maxila. Então, observe aqui no corte axial, nós temos um implante que está insinuando para o interior do seio maxilar. O seio maxilar é uma estrutura extremamente importante que os implantodontistas devem ficar atentos e terem bastante cautela para poder instalar um implante nessa região. Então, normalmente o que acontece? Tem a ausência do dente, o seio maxilar ele tem uma extensão para a região do rebordo alveolar e acaba comprometendo, né, a estrutura óssea que nós temos ali. Então, o implantodontista deve fazer um enxerto, um levantamento de seio na região. E o que aconteceu nesse caso? Que o implante, ele está dentro do seio maxilar. Aqui, ó, no corte sagital, a gente consegue ver que esse seio, ele também tem um espessamento mucoso. Aqui, eu consigo ver que tem uma área de enxerto ósseo adjacente a essa região de implante. Aqui eu tenho uma região hipodensa, que provavelmente foi a região onde foi colocado o implante, né? E ele acabou insinuando para o interior do seio maxilar. E esse seio, comparado com o lado direito, a gente observa que tem um espessamento mucoso adjacente à região do implante. Então, é um caso, né, que tem problemas com os implantes que foram instalados na região tanto anterior quanto posterior da maxila. Nesse último caso, eu quero mostrar para vocês algumas mensurações para implante. A tomografia computadorizada é um exame que ela oferece tanto altura quanto espessura óssea. Então, é interessante, né, utilizar a tomografia computadorizada justamente por isso, porque é o único exame que consegue dar a espessura óssea da região. Então, aqui nós temos os cortes parasagitais na região anterior da maxila e observam como que esse osso ele tem uma diminuição em espessura, mais ou menos no terço médio do rebordo alveolar. Aqui na região do terço cervical eu tenho uma espessura maior, no terço médio eu tenho uma diminuição em espessura, e mais na base do rebordo eu tenho um aumento em espessura. Isso é normal no processo de reabsorção óssea, principalmente na região anterior da maxila. Normalmente, quando a gente perde os dentes todos, a região posterior ela começa a ser reabsorvida mais rapidamente, depois a região anterior. E também a gente tem uma diminuição, né, maior no terço médio. E essa região aqui a gente não consegue visualizar, por exemplo, nos exames radiográficos, que seriam a panorâmica, a periapical, a interproximal. Então, essa região aqui, espessura, a gente só consegue visualizar no exame de tomografia computadorizada. Então, aqui, ó, eu fui da crista do rebordo alveolar, vou aumentar um pouco ainda mais esse exame para vocês. Então, aqui, eu fui do crista do rebordo alveolar até o limite anatômico, que seria a região aqui da fossa nasal, da cavidade nasal,
E aqui eu fui da tábua óssea vestibular à tábua óssea lingual, fazendo a espessura tanto no terço cervical, no terço médio, quanto na base do rebordo alveolar. Isso aqui facilita a vida do implantodontista. Apenas com a tomografia computadorizada é que o implantodontista ele consegue ter essa visão e essas dimensões em espessura. E dessa forma consegue ter um bom planejamento do seu implante quando ele tem essas medidas. E é extremamente importante também o radiologista ele enviar essas variações em espessura, tá? Para o implantodontista. Que às vezes o radiologista ele faz só uma mensuração no terço cervical, né, do rebordo alveolar. E nós temos uma diminuição, né, em espessura maior no terço médio. Então, essa região aqui também é extremamente importante o radiologista também fazer essa mensuração e enviar para o implantodontista. O que acontece muito na nossa área é de cirurgiões dentistas solicitarem o exame panorâmico para planejamento de implantes. Então, eu ressalto que o exame panorâmico não é o exame indicado para fazer mensurações para implante. Isso porque é um exame bidimensional, é um exame que não dá profundidade, então não consegue visualizar a espessura do rebordo alveolar, então não é um exame indicado para avaliação e planejamento de implantes. O exame mais indicado, tanto para você planejar o implante, quanto para você também avaliar alguns casos de implante, seria um exame de tomografia computadorizada. Um outro caso também que eu mostrei para vocês, os 2 primeiros exames foram de problemas com implantes. Então, o que o implantodontista às vezes faz? Ele não solicita o exame de tomografia computadorizada para o planejamento e ele apenas solicita o exame de tomografia computadorizada quando tem algum problema com o implante, logo depois que a cirurgia já foi feita. Então, o que é interessante? Solicitar o exame de tomografia computadorizada antes, no planejamento, justamente para poder ver as estruturas anatômicas adjacentes, variações dessas estruturas daquele paciente, conseguir ver a espessura óssea e, assim, ter um melhor planejamento do seu caso e passar mais segurança também para o seu paciente. Uma outra dificuldade também que o implantodontista tem de solicitar o exame de tomografia computadorizada é porque o exame que tem um custo mais alto. Mas relembrando, é o único exame que vai te proporcionar segurança para o seu planejamento. Então, mesmo que seja um exame mais caro, quando comparado com exames radiográficos, é um exame que sim tem indicação e ele deve ser indicado para planejamento dos implantes. Uma outra situação que é bastante corriqueira é quando o implantodontista ele não solicita o exame de tomografia computadorizada para economizar para o paciente. Obviamente, porque esse exame ele tem um custo mais elevado quando comparado com os exames radiográficos, mas acaba que é um barato que sai caro. Por quê? A tomografia computadorizada ela é o único exame que passa segurança para o implantodontista realizar o plano de tratamento do seu paciente. A tomografia ela fornece várias informações necessárias para realizar esse planejamento. Então, ao invés de solicitar um pedido de tomografia computadorizada só após quando tiver algum problema, eu ressalto que é extremamente importante você solicitar o exame de tomografia computadorizada antes, mesmo sendo um exame com custo mais elevado. E só complementando algumas dificuldades, em casos de processo, quando o paciente ele processa o cirurgião dentista, é extremamente importante você ter um exame de tomografia computadorizada já solicitado justamente para se resguardar. Por quê? Se caso o paciente entrar com o processo e você não tiver esse exame de imagem, isso pode complicar e muito na sua defesa. Como melhorar o planejamento dos seus implantes dentários? A primeira coisa é explicar a importância do exame tomográfico ao paciente, mostrando a ele que é necessário realizar o exame para obter uma avaliação adequada da região e assim ter uma cirurgia e um tratamento de sucesso. Afinal, na tomografia computadorizada, a gente consegue avaliar a região nos 3 planos e também ver a questão da qualidade, quantidade óssea, a proximidade das estruturas anatômicas nobres
e, inclusive, isso que você vai fazer de explicar essa importância acaba passando uma segurança maior ao paciente. Outro item importante é saber solicitar o exame de tomografia computadorizada. A primeira coisa é identificar a região a ser avaliada e falando o porquê que você está solicitando esse exame para aquele paciente, para justificar aquele exame. Bom, caso tenha alguma alteração que precisa ser avaliada ou uma forma específica de mensuração ou avaliação, deve-se escrever também nessa solicitação do exame para poder direcionar o radiologista a fazer o laudo, a fazer o diagnóstico e responder às suas dúvidas. Caso o paciente tenha apresentado no exame clínico ou relatado a você durante o exame alguma sintomatologia, é importante colocar em observação na solicitação do exame, também para deixar o radiologista ciente e ajudar você durante esse planejamento de tratamento. Então, pessoal, uma dica prática para vocês é, quando for solicitar o exame de tomografia computadorizada, seja bem claro o que você quer com o exame de tomografia computadorizada. Então, se você quer medidas para implante na região tal, escreva. Isso vai facilitar sua comunicação com o radiologista e, com certeza, você vai receber um laudo de qualidade. Normalmente, nós fazemos a mensuração para implante na crista até o limite anatômico ou seguindo a anatomia das raízes dos dentes adjacentes. Mas, se você quer algum outro tipo de medida relacionada também com casos de implante, sugiro que você coloque, escreva no seu pedido como que você quer que essas medidas sejam realizadas pelo radiologista. É extremamente importante você fazer uma boa solicitação de exame. Então, por exemplo, se você quer solicitar a avaliação da região do dente 11, escreva no seu pedido e fale que essa região você quer avaliação para a implantodontia. Assim, o radiologista já sabe que essa região vai ser realizado medidas para a instalação do implante. Bom, pessoal, então esse foi o assunto de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like e aproveite para seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Um grande abraço. Beijo, pessoal. Até a próxima.